nesse processo de especificação de requisitos, é importante a gente ter em mente que práticas a gente deve utilizar para que a nossa especificação traga maiores benefícios para o projeto, que ela tenha um maior nível de qualidade e possa ajudar mais o projeto. Então, relembrando, a gente vê aí as duas principais atividades associadas a requisitos, né, que é a questão da licitação e da especificação em si, que é o que a gente vai focar mais agora. E ao término de uma fase desse processo aí, ele pode ser repetido diversas vezes durante a realização do projeto, mas ao término de uma dessas fases de licitação, seguida de especificação, esse vai e volta, o que a gente obtém como resultado é o que a gente chama a especificação de requisitos, né? Que é um conjunto de features. Cada feature dessa tem seus cenários associados, né? Mas é um conjunto de features mais os requisitos não funcionais que foram levantados também e documentados, certo? Então cada feature dessa tem um monte de cenários de interface com o usuário e também de cenários de serviço, como a gente já viu antes, mas cenários de serviço principalmente no caso em que nosso sistema vai expor uma API, uma interface a ser utilizada por outros sistemas, ou seja, no caso em que nosso sistema vai ser usado diretamente por outros sistemas e não apenas através do uso da interface gráfica por usuários do sistema. Então aqui está uma ilustração do que seria essa especificação de requisitos, um grupo de features, cada feature com seus cenários especificados no formato que a gente já discutiu e também uma lista de requisitos não funcionais identificados e documentados em linguagem natural, em formato livre mesmo. Tá? Então, dentro dessa perspectiva, que práticas a gente pode adotar para que essa especificação traga mais benefícios? Então, a primeira prática é ter em mente que essa especificação daí, ela não vai ter informação suficiente para guiar todo o processo de desenvolvimento do projeto. A gente não consegue normalmente investir esforço suficiente para que essa especificação tenha um nível de riqueza que seja suficiente para direcionar o desenvolvimento. Então é melhor assumir que a gente não vai ter esse detalhamento todo, porque mesmo que a gente tenha recurso e tempo suficiente para investir em detalhar bem essa especificação, é comum que escape algum detalhe, que a gente só vai pensar nele quando for projetar o sistema ou quando for implementar o sistema. Então é melhor, como prática, assumir que a gente vai precisar de várias outras interações com os stakeholders, usuários e clientes, porque para ter um detalhamento melhor do que fazer em determinadas situações ou do que exatamente é desejado pelo stakeholder em uma determinada situação. Então, a especificação serve como um guia, é uma boa base, a gente normalmente não deriva ela de uma única vez, a gente pode fazer isso em várias interações, mas para cada interação dessa é importante a gente ter em mente que mesmo com o escopo reduzido daquela interação, daquele levantamento que a gente fez inicialmente, a gente vai precisar complementar informações que a gente não conseguiu capturar nessas conversas, nem nessa documentação que a gente fez. E justamente por a gente não ter esse tempo suficiente para detalhar por completo a especificação e os requisitos do sistema, é importante a gente seguir agora a segunda prática, que é focar, né, em cenários que são mais relevantes, ou seja, não focar em cenários que representem situações triviais de uso do sistema. Tá? Focando nos cenários mais relevantes, a gente vai trazer mais benefícios para o projeto. E mais relevante em que sentido? No sentido de que ajuda mais, contribui mais, tanto para o stakeholder quanto para o desenvolvimento do projeto. E isso normalmente tem a ver com os requisitos que são mais complexos,
que seguem regras que são complexas, ou que a gente não entendeu bem na entrevista, ou que a gente acha que outras pessoas teriam dificuldade de entender isso depois. Então, por exemplo, com a regra de cálculo de média, se não é uma regra simples de cálculo de média aritmética, se envolve alguns detalhes mais complicados, então é interessante a gente detalhar esse cálculo da média. Tá? Ter cenários que capturem as várias situações desse cálculo de média. Então o foco é esse, é nos cenários que são mais complicados, ou porque o requisito é mais complicado de entender, né? Ou porque tem uma regra que é mais elaborada e até a gente entendeu facilmente, mas a gente pode desconfiar que outras pessoas possam não entender bem, ou que tem restrições que são inusitadas, que não são comuns, ou uma sequência de eventos complexos que levam a uma situação inesperada e que seria importante capturar, ou porque aquela situação vai ser muito usada, né? Não é tão simples e vai ser muito usada pelos usuários, o stakeholder assume que vai ser muito usado, então é importante a gente focar na especificação desses cenários. Ou casos atípicos de uso do sistema, ou de dados com características específicas que vão levar a um comportamento específico do sistema. Então todas essas são situações importantes de capturar nos cenários. E esse foco é importante porque nem sempre a gente vai ter tempo para especificar muitos cenários. De fato, a gente não vai ter tempo para especificar todos os cenários que cobrem todas as funcionalidades que têm que ser implementadas pelo sistema. Por isso que a gente tem que focar nas funcionalidades que são mais complicadas, mais difíceis de entender, que a gente esteja ainda com dúvida do entendimento sobre elas e que seja importante validar, ou que sejam usadas com muita frequência pelo sistema, né? Que não sejam simples e sejam usadas com muita frequência pelo sistema. Tá? Então a gente tem que investir nosso tempo nesses cenários que são mais relevantes, inclusive para testes, ou seja, que a gente vai chegar à conclusão de que não, essa situação é realmente importante testar, porque eu não sei se o desenvolvedor vai conseguir capturar e implementar corretamente essa situação. Mas dado que a gente não tem todo esse tempo, é importante também a gente saber como escolher, né, esses cenários. Quantos cenários a gente vai especificar e quais cenários. Então o objetivo, como a gente já falou antes, é focar em cenários relevantes, que eles cubram um conjunto maior de situações que sejam relevantes para o sistema. Tá? Então a gente imagina, o sistema vai ter aí 5 situações importantes de cálculo da média. Reprovação direta, né, passou por média, passou com nota 10, ou ele vai para final precisando de apenas 2 décimos, o que seria talvez necessário um arredondamento. A gente tem que ter cuidado para verificar se o sistema não está fazendo um arredondamento indevido, tá? Então, cobrindo essas 5 situações, a gente tem uma evidência do bom funcionamento do sistema em situações relevantes. Agora, pode até ter um ou outro cenário, alguns poucos cenários mais simples, só para a gente ter certeza, né, que o sistema está funcionando minimamente bem. Isso é o que a gente vai chamar depois de smoke test, né? Um teste bem simples. Se fosse um teste de um computador, por exemplo, você pode imaginar, ou de algum equipamento eletrônico, que você liga o equipamento e ele não fumaça, ele não pega fogo, não tem um problema maior, ou seja, ele consegue ligar corretamente. Então, no caso de software, um smoke test seria um teste bem simples mesmo. Então, não precisa ser uma funcionalidade relevante, mas pode ser uma funcionalidade bem simples, como cadastrar um aluno. Se nem isso está funcionando, é porque tem algo de muito errado no sistema, então a gente quer saber. Então, apesar do foco dever ser maior em cenários relevantes, a gente pode ter alguns poucos cenários para mais simples, com o objetivo da gente ter depois esses smoke tests, né? Um objetivo principal é consistência,
Então, a gente não pode ter cenários diferentes que levam a conclusões diferentes sobre a mesma funcionalidade no mesmo estado de partida, né? Então tem que haver uma consistência do comportamento esperado pelo sistema, e completude é muito difícil, normalmente é impossível, para qualquer sistema não trivial é impossível, não tem como a gente cobrir com os nossos cenários todas as possíveis situações, os possíveis estados, né, de partida que são de interesse do sistema. Uma outra prática interessante é essa de que os cenários devem ser smart, né? Isso é mais focado, na verdade, para as features ou chamadas user stories, né? Que é uma visão global, mas a gente pode levar parte dessas ideias para a especificação dos cenários também. Então, cenários ou features devem ser específicas, ou seja, uma situação concreta, uma funcionalidade concreta que a gente quer testar, que a gente quer ter certeza que o sistema implementa aquilo adequadamente, né? Mesurável, ou seja, cada cenário a gente vai conseguir facilmente detectar depois se o cenário foi ou não implementado. Activable, né? Que é possível implementar esse cenário depois como um teste, né? Relevante, a gente já viu, e time boxed no sentido de cada cenário, cada feature dessa, dado um tempo específico, a gente consegue implementar essa funcionalidade associada ao cenário ou às features. Então, sempre ir atrás de cenários que tenham essas características ou features que tenham essas características aí. Uma outra prática importante é focar nos requisitos funcionais quando estiver escrevendo os cenários. Isso é uma limitação, de certa forma, dessa forma de escrever os requisitos, de documentar os requisitos. Tá? Então ela não é tão boa, ela é difícil muitas vezes especificar nela alguns requisitos não funcionais ou alguns testes que venham a verificar esses requisitos não funcionais. Então, por exemplo, se a gente quisesse verificar robustez, por exemplo, né, ou embutir um cenário que tenta capturar essa ideia de que o sistema é robusto, seria difícil, né? Porque a gente teria que ter uma ação, um when qualquer, quando eu tento cadastrar um sistema e tem um erro de conexão. Que a robustez é justamente isso, como é que o sistema vai se comportar em situações de funcionamento anormal. Tá? Então, mas como é que eu vou implementar como um teste essa situação em que logo após a solicitação da requisição ou da ação que eu quero exercitar no sistema tem um erro de conexão, a internet cai, por exemplo. Então, não é tão simples implementar isso daí em alguma situação. Então, robustez, normalmente a gente não tenta capturar isso nos cenários nesse estilo que a gente está apresentando. Performance também pode ser muito difícil. Então, após uma determinada ação, quando eu solicito o cálculo da média, então then o sistema mostra a média 9.3 em menos que um segundo, certo? Então pode ser difícil medir isso com precisão, né, durante a realização de um cenário desse daí. Então, de novo, é difícil implementar esse tipo de verificação de requisito não funcional usando cenários. Tá? Então, por isso que a gente sugere que o foco dos cenários sejam em requisitos funcionais. Tá? E depois a gente vai ver que testes de requisitos não funcionais podem ser elaborados, mas não com base em cenários como a gente está vendo aqui. Nos cenários também é difícil a gente capturar situações de concorrência. Por exemplo, eu poderia querer testar uma determinada situação, né, quando dois usuários tentam ao mesmo tempo cadastrar o mesmo usuário, o mesmo aluno no sistema. Certo? Então, garantir que vai haver essa simultaneidade aí pode ser complicado também. Então, situações de concorrência normalmente não são bem capturadas nos cenários. O que a gente faz é uma execução sequencial, né? Um passo a passo sequencial, aí, como se fosse um usuário usando o sistema independente dos outros usuários, né? Os cenários são mais adequados para capturar esse tipo de situação. Apenas um usuário usando o sistema se
sem a gente ter muito conhecimento do que os outros usuários estão fazendo no sistema ao mesmo tempo. Tá? Agora, mesmo assim, nos cenários a gente pode especificar tanto restrições positivas como negativas, né? Muitas vezes algumas pessoas pensam que os cenários são adequados apenas para especificar restrições positivas, mas não. Então aí no exemplo, a gente no DEN tem uma situação negativa, o sistema não deve apresentar tal coisa em tal parte da tela, e embaixo pode ser uma situação positiva, o sistema deve apresentar tal média em tal tela. Tá? Então isso não está relacionado com a ideia de cenário de sucesso ou de falha. Não, uma coisa é cenário de sucesso e de falha, e tanto um cenário de sucesso quanto um de falha pode ter requisitos especificados, né, constraints especificados no formato positivo ou negativo. Tá? Não tem, uma coisa não tem nada a ver com a outra.